Eu não consigo, senhor. Por favor, me perdoe, mas eu não consigo descer dessa carroça. A voz tremia tanto quanto as mãos que seguravam a borda da janela. O fazendeiro olhou para aquela mulher de vestido azul marinho, o rosto pálido coberto de poeira da viagem, e fez algo que ninguém esperava. Ele não gritou, não se irritou, não ameaçou ir embora. Miguel Santos simplesmente tirou o chapéu de couro gasto, se ajoelhou e disse com uma calma que cortava o coração: "Então eu vou esperar. Pode levar o tempo que precisar, senhorita Laura. Eu não vou a lugar nenhum." A carroça tinha acabado de parar na frente da casa de madeira e pedra, levantando aquela nuvem de poeira vermelha que grudava na pele e nos pulmões. Era fim de tarde. O sol jogava uma luz dourada sobre tudo, e o silêncio do interior parecia engolir qualquer som que Laura tentasse fazer. Ela estava ali havia 3 minutos, talvez 4, congelada no banco de madeira dura, incapaz de mover as pernas ou soltar a respiração que estava presa no peito. O cocheiro já tinha descido, tirado as malas dela, recebido o pagamento e até dado de beber para os cavalos. Mas Laura continuava ali, paralisada, olhando através da pequena janela para o homem que seria seu marido. Miguel Santos era diferente do que ela tinha imaginado. As cartas dele eram curtas, diretas, quase secas. Ela tinha criado na cabeça a imagem de um homem bruto, mal-educado, talvez até grosseiro. Mas o homem que estava ali, sentado nos degraus com o chapéu nas mãos, tinha olhos gentis e uma paciência que ela nunca tinha visto em ninguém. Ele não estava olhando para ela com raiva ou impaciência. Estava apenas esperando, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se aquilo fosse a coisa mais natural que existia. Laura fechou os olhos e sentiu as lágrimas queimarem. Como ela tinha chegado até ali? 3 meses atrás, ela estava na capital, morando na casa que tinha sido da família por gerações, cercada de livros, de música, de tudo que fazia sua vida ter sentido. E então, a mãe morreu. A doença tinha sido rápida e cruel, e quando acabou, Laura descobriu que não havia mais dinheiro. O pai tinha morrido anos antes, deixando dívidas que a mãe conseguiu esconder por um tempo. Mas sem a mãe, sem renda, sem nada, Laura teve que vender tudo. A casa, os móveis, até a biblioteca que a mãe tanto amava. E quando não sobrou mais nada, quando ela estava a dias de ser despejada do último quarto que ainda alugava, ela viu o anúncio no jornal. Fazendeiro de Vale Verde procura esposa. Mulher de boa índole, que saiba ler e escrever, disposta a viver no campo. Ofereço lar respeitável e segurança. Era simples, direto, quase frio. Mas para Laura, naquele momento de desespero absoluto, pareceu a única saída. Ela respondeu à carta. Miguel respondeu de volta. E durante 3 meses, eles trocaram correspondências curtas e práticas, onde ele falava da fazenda e ela tentava não parecer tão desesperada quanto estava. Até que ele mandou dinheiro para a passagem e marcou a data. E agora ela estava ali, na frente da casa dele, incapaz de dar o último passo. "Senhorita Laura." A voz de Miguel era baixa, cuidadosa, como se ele estivesse falando com um animal assustado. "Não precisa ter pressa. Sei que a viagem foi longa. Sei que isso tudo deve estar muito difícil para a senhora. Mas eu prometo uma coisa. Enquanto estiver aqui, vai ser tratada com todo o respeito que merece. Não vou pressionar. Não vou exigir nada que não esteja pronta para dar. Só precisa descer e deixar eu mostrar a casa. Só isso. O resto a gente resolve com o tempo." Laura abriu os olhos e olhou para ele novamente. Miguel tinha uns 30 e poucos anos, pele queimada de sol, mãos grandes e calejadas que mostravam anos de trabalho pesado. O rosto era sério, mas não duro. Tinha uma barba bem feita e olhos castanhos que pareciam ter visto muita coisa, mas não tinham perdido a bondade. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem em algum lugar dentro de si.
As pernas tremiam tanto que ela não sabia se conseguiria ficar em pé. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O cocheiro, um homem de meia idade com cara de poucos amigos, bufou impaciente. Moça, eu preciso voltar antes de escurecer. Ou desce, ou eu vou ter que ir embora e deixar as malas aqui mesmo. Laura sentiu o pânico apertar ainda mais o peito. Se o cocheiro fosse embora, ela ficaria ali de qualquer jeito. Não tinha mais dinheiro para voltar. Não tinha para onde ir. Era aquilo ou nada. Miguel se levantou devagar, fazendo questão de não fazer movimentos bruscos. Tudo bem, seu antenor. Pode ir. Eu cuido das malas da senhorita. O cocheiro resmungou alguma coisa, subiu no banco e fustigou os cavalos. A carroça começou a se afastar, levantando mais poeira, e de repente Laura estava ali, sozinha com aquele homem estranho, naquele lugar que não conhecia, sem nenhuma forma de voltar atrás. O silêncio que caiu foi tão pesado que Laura conseguia ouvir o próprio coração batendo. Miguel voltou a sentar nos degraus, colocou o chapéu ao lado e esperou. Não falou nada, não fez nada. Só ficou ali, com uma paciência que parecia infinita, como se tivesse combinado com o tempo de parar só para ela. Laura olhou ao redor pela janela da carroça. A casa era maior do que ela esperava, bem cuidada, com uma varanda larga e flores plantadas em caixotes de madeira. Além da casa, tinha um celeiro grande, um curral com algumas vacas, galinhas ciscando no terreiro. Mais longe, ela conseguia ver plantações verdes se estendendo até onde a vista alcançava. Não era a capital, não era a vida que ela conhecia, mas também não era o fim do mundo que ela tinha imaginado. E então, bem devagar, Laura colocou a mão na maçaneta da porta da carroça. Os dedos tremiam tanto que ela quase não conseguia segurar. Ela empurrou a porta, que rangeu alto no silêncio da tarde, e colocou um pé para fora. A bota tocou a terra vermelha e seca, e ela sentiu as pernas quase cederem. Mas então ela olhou para Miguel, que tinha se levantado de novo e estava ali, com a mão estendida, esperando. Não com impaciência, não com raiva, só esperando. Laura respirou fundo mais uma vez, segurou a saia com uma mão e com a outra pegou a mão de Miguel. A mão dele era quente, forte, áspera de tanto trabalho, mas o jeito que ele segurou a mão dela foi tão gentil, tão cuidadoso, que Laura sentiu algo se soltar dentro do peito. Ela desceu o outro pé, cambaleou um pouco e Miguel segurou firme, não deixando ela cair. E quando ela finalmente estava no chão, em pé, na frente daquela casa desconhecida, no meio daquele lugar que seria sua nova vida, Laura olhou nos olhos de Miguel e viu algo que não esperava ver. Ela viu bondade, viu paciência, viu um homem que tinha esperado porque entendia que algumas coisas não podem ser apressadas. "Bem-vinda, senhorita Laura", Miguel disse baixinho, ainda segurando a mão dela. "Bem-vinda a Vale Verde." E naquele momento, pela primeira vez desde que tinha saído da capital, Laura sentiu que talvez, só talvez, tudo fosse dar certo. Miguel soltou a mão de Laura devagar, dando a ela espaço para respirar e se orientar. Ele pegou as 2 malas que o cocheiro tinha deixado no chão e as colocou na varanda. "A senhora deve estar cansada da viagem. Que tal entrar, tomar uma água fresca e descansar um pouco?" Laura apenas conseguiu acenar com a cabeça, ainda processando o fato de que tinha realmente descido da carroça e não havia mais volta. A casa por dentro era surpreendentemente acolhedora. O chão de tábuas largas estava limpo e encerado. As janelas tinham cortinas de tecido simples, mas bem cuidadas, e havia flores silvestres em um jarro de barro em cima da mesa da sala.
Laura percebeu imediatamente que alguém tinha se esforçado para deixar tudo arrumado. Miguel seguiu o olhar dela e pareceu um pouco envergonhado. Dona Beatriz, a vizinha mais próxima, veio ajudar a arrumar. Disse que casa de homem sozinho não era lugar para receber uma dama. Ele apontou para uma cadeira. Por favor, sente, vou buscar água. Enquanto ele ia até a cozinha, Laura se permitiu olhar ao redor com mais atenção. A sala principal era ampla, com uma lareira de pedra em uma das paredes, algumas cadeiras de madeira com almofadas bordadas e uma estante pequena com alguns livros. Laura se aproximou da estante, curiosa, e viu títulos sobre agricultura, criação de gado e, para sua surpresa, 2 volumes de poesia. Miguel voltou com um copo de água e viu ela olhando os livros. Eram da minha esposa. Ele disse baixinho. Clara gostava de ler, principalmente poesia. Dizia que suavizava a dureza da vida no campo. Laura pegou o copo e bebeu a água fresca, que tinha gosto de terra e de pureza ao mesmo tempo. Ela faleceu há muito tempo. A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar se era apropriado perguntar. Miguel sentou em uma cadeira, seus olhos ficando distantes. 6 anos. Foi no inverno, uma febre que pegou rápido demais. Nem deu tempo de chamar o médico da vila. Quando ele chegou, ela já tinha partido. O silêncio que seguiu foi carregado de uma tristeza antiga, mas não amarga. Sinto muito, Laura disse, e eram palavras que ela conhecia bem. Tinha dito a mesma coisa para tantas pessoas quando a mãe morreu. E tinha ouvido de volta. Palavras que não mudavam nada, mas que precisavam ser ditas mesmo assim. Miguel deu um meio sorriso. A vida no campo é assim. A gente aprende que não controla muita coisa. Só pode fazer o melhor que consegue com o que tem. Ele se levantou. Deixa eu mostrar o resto da casa. Preparei um quarto para a senhora. Pensei que fosse mais confortável assim, até a gente se conhecer melhor. Ele levou as malas dela escada acima. A casa tinha 3 quartos no andar de cima. Miguel abriu a porta do maior deles, que tinha uma cama de casal com uma colcha de retalhos, uma cômoda de madeira escura e uma janela grande que dava para as plantações. Este aqui é seu, ele disse, colocando as malas aos pés da cama. O meu fica ali no corredor. E o terceiro está vazio, caso a gente precise no futuro. A forma como ele disse, no futuro, deixou claro que ele não estava presumindo nada. Laura entrou no quarto e sentiu algo apertar no peito. Era simples, mas tinha sido preparado com cuidado. Havia uma bacia com água limpa na cômoda, sabonete que cheirava a lavanda e toalhas limpas dobradas. Na janela, mais flores silvestres. É lindo, ela disse, e não estava mentindo. Não era o quarto que ela tinha na capital, com papel de parede importado e móveis franceses. Mas tinha algo que aquele quarto nunca teve. Tinha sido preparado para ela por alguém que se importava em fazê-la sentir bem-vinda. Miguel ficou na porta, como se não quisesse invadir o espaço dela. Vou deixar a senhora descansar. Quando estiver pronta, desça para jantar. Não sou grande cozinheiro, mas faço o básico sem envenenar ninguém. Havia um toque de humor na voz dele que fez Laura quase sorrir. Quase. Ela ainda estava tensa demais para relaxar completamente. Quando ele saiu e fechou a porta, Laura finalmente se permitiu sentar na cama e tirar as botas que apertavam os pés inchados da viagem. Ela olhou pela janela e viu o sol começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. A vastidão do lugar era ao mesmo tempo assustadora e impressionante. Não havia prédios, não havia ruas movimentadas, não havia o barulho constante da capital. Só silêncio, terra vermelha e um horizonte que parecia não ter fim. Laura abriu uma das malas e tirou o vestido menos amassado que tinha. Trocou de roupa, lavou o rosto na bacia e tentou arrumar o cabelo que estava uma bagunça de poeira e suor.
Quando desceu, já estava escurecendo lá fora. A cozinha estava iluminada por lampiões a óleo e o cheiro de comida fez o estômago de Laura roncar. Ela tinha comido apenas pão seco durante a viagem e, de repente, percebeu como estava faminta. Miguel estava na frente do fogão a lenha, mexendo alguma coisa em uma panela de ferro. "Sente ali", ele disse, apontando para a mesa já posta com 2 pratos, talheres e copos. "Não é nada muito elaborado. Feijão, arroz, carne seca, comida simples de gente do campo." Laura sentou e observou ele servir a comida com cuidado, como se estivesse preocupado em não derrubar nada. Quando os pratos estavam cheios, ele sentou na frente dela e, para surpresa de Laura, fechou os olhos e fez uma oração rápida e silenciosa antes de começar a comer. Ela não era muito religiosa, mas achou o gesto bonito. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, um silêncio que não era confortável, mas também não era completamente estranho. Era o silêncio de 2 pessoas que não sabiam o que dizer uma para a outra ainda. "A comida está boa", Laura disse finalmente, porque estava mesmo. Era simples, mas tinha sabor, tinha sido feita com cuidado. Miguel pareceu aliviado. "Que bom, fiquei com medo de ter colocado sal demais." Ele tomou um gole de água. "Amanhã posso levar a senhora para conhecer a vila. É pequena, mas tem o necessário. Igreja, armazém, correio. E tem a dona Beatriz, a vizinha que mencionei. Ela disse que quer conhecer a senhora assim que estiver instalada." Laura assentiu, tentando imaginar como seria essa dona Beatriz e se ela seria gentil ou julgadora. Na capital, depois que o dinheiro acabou, Laura tinha sentido na pele como as pessoas mudavam de comportamento. Amigas que sumiram, vizinhos que viravam o rosto, comerciantes que não davam mais crédito. Será que aqui seria diferente? "Sobre o nosso arranjo", Miguel disse de repente, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu sei que a gente combinou pelas cartas, mas agora que a senhora está aqui, eu queria deixar claro algumas coisas. Eu não vou pressionar para casar rápido. Podemos esperar o tempo que precisar, 3 semanas, 1 mês, quanto for necessário para a senhora se sentir segura." Laura olhou para ele, surpresa. Nas cartas, eles tinham combinado que o casamento seria logo após a chegada dela. Era o acordo. Ela precisava de segurança. Ele precisava de uma esposa. Mas agora ele estava oferecendo tempo, oferecendo escolha. "Por quê?" ela perguntou. "Por que está fazendo isso?" Miguel segurou o copo entre as mãos grandes. "Porque eu já fui casado uma vez por amor, e foi bom enquanto durou. Sei que o que a gente tem não é isso, pelo menos não ainda, mas também sei que casamento forçado não é casamento. É só 2 estranhos vivendo na mesma casa e sendo infelizes. Não quero isso. Não para mim e não para a senhora." As palavras dele tocaram algo em Laura que ela não esperava. Ninguém tinha se preocupado com o que ela queria há muito tempo. Desde que a mãe morreu, ela tinha apenas sobrevivido dia após dia, fazendo o que era necessário para não acabar na rua. E agora, esse homem, esse fazendeiro do interior que mal conhecia, estava oferecendo a ela algo que ninguém mais tinha oferecido: respeito. "Obrigada", ela disse, e sua voz saiu mais emocionada do que pretendia. "Isso significa muito para mim." Eles terminaram de jantar e Miguel insistiu em lavar a louça sozinho, dizendo que Laura tinha viajado o dia todo e precisava descansar. Ela subiu para o quarto, trocou de roupa e se deitou na cama desconhecida, ouvindo os sons estranhos da noite no campo. Grilos, o vento nas árvores, algum animal longe fazendo um som que ela não reconhecia. Era tão diferente da capital, onde sempre tinha barulho de carruagens, vozes, vida urbana pulsando. Aqui era silêncio, um silêncio profundo que fazia a pessoa ouvir os próprios pensamentos alto demais. Laura pensou em tudo que tinha acontecido naquele dia. O medo na carroça, a paciência de Miguel, a casa acolhedora, a conversa no jantar.
Nada era como ela tinha imaginado. Ela tinha esperado frieza, distância, talvez até hostilidade. Mas o que tinha encontrado era um homem que tinha perdido tanto quanto ela, que entendia solidão, que estava oferecendo não apenas um teto, mas também tempo para se adaptar. Pela primeira vez em meses, Laura sentiu algo que não era desespero ou medo. Sentiu uma pequena centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, ela tivesse tomado a decisão certa. Os primeiros dias em Vale Verde passaram em uma névoa estranha para Laura. Ela acordava cedo, porque Miguel acordava antes do sol, e o barulho dele se movendo pela casa a tirava do sono. Ele sempre deixava café pronto na cozinha antes de sair para cuidar dos animais e das plantações. E Laura descia para encontrar a mesa posta para ela, pão fresco que ele tinha ido buscar na vila, às vezes até flores novas no jarro. Eram gestos pequenos, mas que mostravam uma consideração que ela não estava acostumada. No terceiro dia, Miguel a levou para conhecer a vila. Era uma manhã clara e fresca, e eles foram de carroça pelo caminho de terra que ligava a fazenda ao pequeno aglomerado de casas e comércios. Laura usou seu vestido menos gasto, prendeu o cabelo em um coque simples e tentou parecer mais confiante do que se sentia. A vila era ainda menor do que ela tinha imaginado. Tinha uma rua principal de terra batida com umas 15 construções de cada lado. O armazém, a igreja, a venda, o correio, algumas casas, uma pensão pequena. Era isso. Miguel estacionou a carroça em frente ao armazém e ajudou Laura a descer. Imediatamente ela sentiu os olhares. Pessoas parando o que estavam fazendo para observar a recém-chegada, cochichando entre si, avaliando. Laura conhecia bem esses olhares. Eram os mesmos que tinha recebido na capital quando as pessoas descobriam que ela estava arruinada. Miguel percebeu o desconforto dela e colocou a mão gentilmente nas costas dela, um gesto de apoio silencioso. "Pessoal daqui é curioso, mas não é maldoso", ele disse baixinho. "Dá um tempo que eles se acostumam." Eles entraram no armazém, onde um homem de meia idade com avental e óculos redondos estava atrás do balcão. Seu rosto se iluminou quando viu Miguel. "Miguel, então é hoje que a gente conhece a noiva?" O dono do armazém olhou para Laura com curiosidade genuína, não malícia. "Bem-vinda a Vale Verde, senhorita. Sou Teodoro, dono desse estabelecimento modesto. Qualquer coisa que precisar é só avisar." Laura agradeceu com um aceno de cabeça, ainda tímida demais para falar muito. Miguel comprou alguns suprimentos enquanto Teodoro não parava de falar, contando as novidades da vila, quem tinha casado, quem tinha tido filho, quem estava doente. Era o tipo de conversa de interior que Laura nunca tinha experimentado, onde todo mundo conhecia todo mundo e a vida de cada um era assunto de todos. Quando saíram do armazém, uma mulher robusta de uns 50 anos, com um chale colorido e sorriso largo, estava esperando na calçada. "Miguel Santos, você não ia me apresentar sua noiva?" A mulher disse, mas o tom era de brincadeira, não de acusação. "Laura, essa é Dona Beatriz, minha vizinha. Foi ela quem arrumou a casa antes da senhora chegar." Miguel fez as apresentações formalmente. Dona Beatriz pegou as mãos de Laura entre as suas, que eram quentes e ásperas. "Menina, bem-vinda. Eu já estava dizendo para o Miguel que ele precisava de uma companhia. Viver sozinho daquele jeito não é vida para ninguém." Ela olhou Laura de cima a baixo, mas não com julgamento, mas como uma mãe avaliando se a filha estava bem alimentada. "Você está muito magra, criança. Vou mandar umas coisas para engrossar você." Laura não sabia se ficava ofendida ou tocada pela preocupação direta da mulher. Acabou optando pelo segundo. "É muito gentil da sua parte, Dona Beatriz." A mulher mais velha sorriu ainda mais. "Gentileza nada. É obrigação de vizinho cuidar de vizinho. E olha, se precisar de qualquer coisa mesmo, minha casa é logo ali depois da curva.
Vou lá amanhã levar um bolo e a gente conversa melhor, sem esses homens no meio. Ela piscou e foi embora, deixando Laura um pouco atordoada, mas também estranhamente aliviada. Eles visitaram a igreja, onde o padre, um homem idoso de voz suave chamado Padre Mateus, os cumprimentou com bênçãos e disse que ficaria feliz em realizar a cerimônia quando eles decidissem a data. Miguel não pressionou, apenas disse que avisariam quando chegasse a hora. Na saída da igreja, uma jovem de uns 20 anos com um bebê no colo acenou para eles. Miguel, quanto tempo! Ela se aproximou, sorrindo. Essa deve ser a senhorita Laura. Sou Helena, ajudo na escola das crianças aqui da vila. Se precisar de alguma coisa, me procura. Laura percebeu que Miguel era respeitado ali. As pessoas o cumprimentavam com carinho real, perguntavam da fazenda, ofereciam ajuda. Não era como na capital, onde as relações eram todas baseadas em posição social e dinheiro. Aqui parecia mais simples, mais honesto. No caminho de volta para a fazenda, Laura estava mais relaxada. As pessoas parecem gostar muito de você, ela comentou. Miguel deu de ombros. Cresci aqui. Conheço todo mundo desde criança. É uma vila pequena, as pessoas cuidam umas das outras, pelo menos a maioria. Quando chegaram em casa, Miguel perguntou se Laura queria ver como funcionava a fazenda. Ela aceitou, curiosa. Ele mostrou o galinheiro, onde dúzias de galinhas ciscavam e bicavam grãos, e ensinou como coletar os ovos sem assustar as aves. Mostrou a horta, onde cresciam verduras e legumes que ele mesmo plantava e cuidava. Levou ela até o pasto, onde as vacas pastavam tranquilas, e explicou sobre ordenha, sobre os cuidados com os animais, sobre os ciclos da terra e das estações. Está gostando dessa história? Então me responde aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido, de ter que recomeçar em um lugar totalmente diferente? Como foi sua experiência? Quero saber sua opinião sincera. Laura descobriu que gostava de aprender. Na capital, sua vida tinha sido limitada à casa, aos livros, às convenções sociais. Aqui, tudo era novo. Tudo tinha um propósito prático. Miguel era um professor paciente, explicando cada coisa com calma, nunca fazendo ela se sentir burra por não saber coisas básicas da vida no campo. A senhora aprende rápido, ele comentou quando ela conseguiu coletar os ovos sozinha, sem quebrar nenhum. Vai se adaptar bem aqui. À noite, depois do jantar, eles começaram a conversar mais. Miguel contou sobre a infância em Vale Verde, sobre como tinha conhecido Clara em uma festa da igreja e se apaixonado na hora, sobre como tinham sido felizes mesmo com pouco dinheiro. Laura, aos poucos, se abriu sobre a vida na capital, sobre a mãe que adorava música e literatura, sobre o pai que tinha morrido quando ela era adolescente, sobre a solidão de ver tudo se desfazer depois da morte da mãe. Não eram conversas fáceis, mas eram honestas. Uma noite, Miguel trouxe os livros de poesia que tinham sido de Clara. A senhora disse que gosta de ler. Fique com eles. Clara ficaria feliz em saber que estão sendo usados de novo. Laura pegou os livros com cuidado, como se fossem tesouros frágeis, e era exatamente isso que eram. Naquela noite, ela leu poesia pela primeira vez em meses e sentiu algo dentro dela se curar um pouco. Era como se uma parte de si, que tinha sido enterrada sob o desespero e a sobrevivência, começasse a respirar de novo. No final da segunda semana, Dona Beatriz apareceu na fazenda com uma cesta de comida e uma missão clara: ensinar Laura a cozinhar comida de interior. Miguel discretamente encontrou trabalho urgente no celeiro e deixou as duas mulheres sozinhas. Dona Beatriz era engraçada. Falava sem parar, contava histórias escandalosas da vila e, enquanto ensinava Laura a fazer broa de milho e doce de leite, ia soltando pérolas de sabedoria sobre casamento, vida no campo e homens em geral. O Miguel é um bom homem,
ela disse enquanto mexia a panela. Sofreu muito quando perdeu a Clara, mas não deixou isso o deixar amargo. Você teve sorte, menina. Eu sei, Laura respondeu, e era verdade. A cada dia que passava, ela percebia mais como tinha sido afortunada. Miguel podia ter sido cruel, podia ter sido exigente, podia ter esperado dela coisas que ela não estava pronta para dar. Mas, em vez disso, ele tinha sido paciente, respeitoso, gentil. Ele trabalhava duro do amanhecer ao anoitecer, mas sempre arranjava tempo para ensinar ela, para conversar, para ter certeza de que ela estava bem. Não havia romance ainda, não havia grande paixão. Mas havia algo crescendo entre eles, algo quieto, mas forte. Havia respeito, havia consideração, e aos poucos havia amizade. Laura começou a se sentir útil. Assumiu a cozinha usando as receitas que Dona Beatriz tinha ensinado. Assumiu a horta, aprendendo a reconhecer ervas daninhas e quando regar. Começou a cuidar das galinhas como se fossem suas. E Miguel notava cada esforço, cada pequena conquista e sempre tinha uma palavra de encorajamento. O pão ficou perfeito hoje, ele dizia. Ou a horta nunca esteve tão bonita. Eram elogios simples, mas significavam o mundo para Laura, que estava acostumada a se sentir inútil e sem propósito. Na terceira semana em Vale Verde, Laura acordou e percebeu que pela primeira vez desde que chegara, não tinha acordado com o coração apertado de ansiedade. Olhou pela janela e viu o sol nascendo sobre as plantações, pintando tudo de dourado, e sentiu algo estranho no peito. Levou um momento para reconhecer o que era. Paz. Ela estava começando a se sentir em casa. Desceu para a cozinha e encontrou Miguel já preparando café, como sempre. Mas dessa vez, em vez de apenas acenar e sair correndo para o trabalho, ele ficou. Pensei que hoje podíamos fazer algo diferente, ele disse, servindo café para os dois. Se a senhora não se importar, gostaria de levar você até o rio. Tem um lugar especial que eu queria mostrar. Laura sentiu a curiosidade despertar. Miguel raramente pedia para fazer coisas que não fossem relacionadas ao trabalho da fazenda. Claro, ela respondeu. Parece ótimo. Eles tomaram café juntos e Laura notou como os silêncios entre eles tinham mudado. Não eram mais desconfortáveis ou pesados. Eram apenas silêncios, naturais e fáceis. Depois de arrumar a cozinha juntos, eles pegaram a carroça e seguiram por uma trilha estreita que cortava um bosque de árvores altas. O ar estava fresco e cheirava a terra molhada e folhas. Laura respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar puro que era tão diferente do ar empoeirado da capital. Depois de uns 20 minutos, chegaram a uma clareira onde um rio de águas claras corria sobre pedras lisas, criando um som suave e constante que era quase como música. Esse lugar é lindo, Laura disse maravilhada. Miguel amarrou os cavalos e ajudou ela a descer. Venho aqui desde criança. É meu lugar favorito em toda a propriedade. Quando Clara era viva, a gente vinha aqui nos domingos só para ficar sentado ouvindo a água. Havia uma melancolia suave na voz dele, mas não era amarga. Era a melancolia de quem aprendeu a conviver com a perda sem deixar que ela destruísse as memórias boas. Eles sentaram em uma pedra grande na margem do rio, lado a lado, observando a água passar. Laura, Miguel disse depois de um tempo, e era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome sem o senhorita na frente. Eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. O coração de Laura acelerou um pouco. A seriedade no tom dele a deixou nervosa. O que é? Miguel olhou para a água, como se as palavras fossem mais fáceis de dizer sem olhar nos olhos dela. Quando coloquei aquele anúncio no jornal, eu estava fazendo porque achava que era o certo. A fazenda estava prosperando, eu estava ficando mais velho e parecia fazer sentido ter uma esposa de novo. Mas era tudo muito prático, muito calculado na minha cabeça. Ele finalmente olhou para ela. Mas conhecer você mudou isso.
Você não é só uma solução prática, Laura. Você é uma pessoa incrível, corajosa, inteligente, gentil. Ver como você se esforça para aprender coisas novas, como trata os animais com cuidado, como está tentando construir uma vida aqui mesmo com tudo sendo tão diferente do que você conhecia, isso mexe comigo. E eu percebi que não quero apenas uma esposa para ajudar na fazenda. Eu quero você, não por conveniência, mas porque você é especial. O coração de Laura batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Na capital, os homens que demonstravam interesse nela antes da ruína da família estavam interessados no dinheiro, na posição social. E depois da ruína, não tinha sobrado ninguém. Mas Miguel estava dizendo que havia, que valorizava quem ela era, não o que ela tinha ou deixava de ter. Eu não sei o que dizer, ela admitiu, a voz saindo fraca. Não precisa dizer nada agora, Miguel respondeu. Só queria que soubesse. E queria dizer mais uma coisa. Se você decidir que não quer se casar comigo, se decidir que isso aqui não é para você, eu vou te ajudar. Vou dar dinheiro para você voltar para a capital ou ir para onde quiser. Não vou te prender aqui só porque fez uma viagem longa. Você tem escolha, Laura. Sempre tem. A generosidade dele, a falta total de egoísmo, tocou Laura tão profundamente que ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Se você está gostando dessa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse trabalho. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Miguel, ela disse, a voz tremendo um pouco, eu preciso ser honesta com você também. Quando vi aquele anúncio no jornal, eu estava desesperada. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha nada. Respondi porque não tinha escolha. Mas agora, ela parou, tentando organizar os sentimentos confusos que tinha. Agora, eu estou começando a perceber que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Não por causa da segurança ou da casa, por causa de você. Miguel virou completamente para ela, surpreso. Laura continuou, as palavras saindo mais fácil agora. Você é diferente de qualquer homem que eu já conheci. É gentil sem ser fraco, é forte sem ser cruel. Me trata com respeito, me dá espaço, me ensina com paciência. E eu estou percebendo que estou começando a sentir algo por você que não esperava sentir. Ela respirou fundo. Acho que estou começando a me apaixonar por você, Miguel Santos. Isso me assusta, mas também me deixa feliz de um jeito que eu não sentia há muito tempo. O rosto de Miguel se iluminou com um sorriso tão aberto e verdadeiro que Laura sentiu o peito apertar. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos calejados nos dela. Você não tem ideia de quanto tempo eu esperei para ouvir algo assim, ele disse. Não de qualquer pessoa, mas de você. Eles ficaram ali de mãos dadas, ouvindo o rio correr, e pela primeira vez, os dois sentiram que não estavam apenas cumprindo um acordo. Estavam construindo algo real, algo que tinha chance de se tornar amor verdadeiro. O momento foi quebrado por um barulho no mato, e um cachorro vira-lata grande apareceu correndo todo animado. Miguel riu. Esse é o Trovão, cachorro do seu João, fazenda vizinha. Vive escapando e vindo aqui. O cachorro pulou em Miguel, que o recebeu com carinho, e depois foi cheirar Laura, que estendeu a mão para ele cheirar antes de fazer carinho. O cachorro aprovou e deitou aos pés dela, língua para fora, feliz. Até o Trovão gosta de você, Miguel comentou. É um bom sinal. Eles ficaram no rio até o meio da tarde, conversando sobre tudo e nada. Miguel contou histórias da infância, das travessuras que fazia com os amigos, de como tinha aprendido a nadar naquele mesmo rio. Laura falou sobre os livros que amava, sobre o sonho que tinha de um dia ter uma biblioteca própria, sobre como queria ensinar outras pessoas a ler.
Você podia fazer isso aqui, Miguel sugeriu. Tem muita criança na vila que não sabe ler direito. Você podia ensinar. A ideia plantou uma semente na mente de Laura, algo para pensar no futuro. Quando voltaram para a fazenda, o sol estava começando a se pôr. Dona Beatriz estava na varanda esperando, com um cesto coberto com pano. Trouxe um ensopado para vocês dois, ela anunciou. E não aceito recusa, Miguel Santos. Vocês trabalham demais para ainda ter que cozinhar todo dia. Ela entrou na cozinha como se fosse dona da casa, serviu o ensopado em pratos fundos e só foi embora depois de ter certeza de que eles iam comer tudo. Essa mulher é uma força da natureza, Laura comentou depois que ela saiu. Miguel riu. É, mas tem coração de ouro e faz o melhor ensopado da região. Naquela noite, depois do jantar, eles sentaram na varanda sob as estrelas. Miguel pegou o violão que estava guardado há anos e tocou algumas músicas antigas, a voz um pouco enferrujada, mas agradável. Laura fechou os olhos e se deixou levar pela música, sentindo uma paz que não sentia há anos. Quando a última nota morreu no ar, ela abriu os olhos e viu Miguel olhando para ela com uma expressão que era impossível interpretar errado. Era afeto, era admiração, era o começo de amor. Miguel, ela disse suavemente, eu quero casar com você, não porque preciso, mas porque quero. Miguel colocou o violão de lado e pegou as mãos dela. Tem certeza? Não precisa decidir agora. Laura balançou a cabeça. Tenho certeza. Você me mostrou que eu posso ter uma vida boa aqui, que eu posso ser feliz, que eu posso recomeçar. E eu quero recomeçar com você. Miguel a puxou para um abraço, e Laura sentiu pela primeira vez como era estar nos braços de alguém que realmente se importava com ela. Era quente, era seguro, era casa. Então vamos falar com o padre amanhã, Miguel disse, a voz rouca de emoção. Vamos casar do jeito certo, com a comunidade toda presente, com festa e tudo. Você merece isso. Laura concordou, o coração tão cheio que parecia que ia transbordar. Ela tinha vindo para Vale Verde esperando apenas sobreviver, apenas ter um teto sobre a cabeça. Mas estava encontrando muito mais do que isso. Estava encontrando um lar. Estava encontrando propósito e estava encontrando amor. Um amor que tinha começado devagar, construído sobre respeito e amizade, mas que prometia ser forte e duradouro. Os preparativos para o casamento começaram no dia seguinte. Miguel e Laura foram até a vila falar com o padre Mateus, que ficou visivelmente emocionado com a notícia. Eu sabia que vocês dois iam dar certo, o padre disse, os olhos brilhando. Tinha a oração certa. Vou preparar uma cerimônia bonita para vocês. Eles marcaram a data para dali a 10 dias, tempo suficiente para fazer os preparativos básicos e avisar todo mundo na vila e nas fazendas vizinhas. A notícia se espalhou rápido como fogo em capim seco. Dona Beatriz assumiu o controle total dos preparativos como Laura já esperava. Ela apareceu na fazenda no dia seguinte com 3 mulheres da vila, todas carregando tecidos, linhas e tesouras. Vamos fazer um vestido digno para você, menina, Dona Beatriz anunciou. Nada muito luxuoso, mas bonito e apropriado. Laura foi medida, cutucada e girada enquanto as mulheres discutiam cores, cortes e enfeites. Era caótico e barulhento, e Laura amou cada segundo. Ela nunca tinha tido amigas de verdade na capital, apenas conhecidas polidas e distantes. As mulheres contaram histórias enquanto costuravam. Histórias sobre seus próprios casamentos, sobre a vida em Vale Verde, sobre os filhos e os maridos. Helena, a jovem professora que Laura tinha conhecido na primeira visita à vila, estava lá também. E as duas conversaram longamente sobre livros e educação. Você precisa vir conhecer a escola, Helena insistiu. É pequena, só uma sala, mas estamos sempre precisando de ajuda. Se você souber ler e escrever bem, podia ajudar as crianças maiores enquanto eu cuido das pequenas.
A ideia empolgou Laura. Ela sempre tinha gostado de ensinar, tinha ajudado a mãe a alfabetizar os filhos de algumas empregadas na capital. Ter um propósito, além de apenas cuidar da casa e da fazenda, era algo que ela não tinha considerado, mas agora parecia perfeito. Eu adoraria, ela disse. Depois do casamento, quando as coisas se acalmarem, eu venho. Helena bateu palmas animada. As crianças vão amar você, tenho certeza. Enquanto as mulheres cuidavam do vestido e dos preparativos femininos, Miguel cuidava do resto. Ele foi de fazenda em fazenda pessoalmente convidar os vizinhos, reservou o salão da igreja para a festa depois da cerimônia e até contratou 2 músicos da cidade vizinha para tocar no dia. Cada vez que voltava de uma dessas saídas, ele trazia algo para Laura. Flores silvestres, um doce que tinha comprado na vila, uma vez até um livro usado que tinha encontrado no armazém. Eram gestos pequenos, mas constantes, e Laura guardava cada um no coração. Uma tarde, Miguel chegou em casa mais cedo do que o normal e encontrou Laura na horta, de vestido simples e chapéu de palha, arrancando ervas daninhas. Ele ficou parado, só observando por um momento, e Laura sentiu o olhar dele e se virou. "O que foi?" ela perguntou, sorrindo. "Nada", Miguel respondeu, mas estava sorrindo também. "Só estava pensando em como sou sortudo. Como consegui que alguém como você respondesse aquele anúncio?" Laura levantou, limpando a terra das mãos no avental. "Acho que a sorte foi minha, Miguel." Ele se aproximou e, pela primeira vez, a beijou de verdade. Não foi um beijo casto ou tímido. Foi um beijo que falava de sentimentos que estavam crescendo, de promessas que estavam sendo feitas, de um futuro que os dois estavam construindo juntos. Quando se separaram, ambos estavam corados e sem fôlego. "Desculpa", Miguel disse. Não resisti. Laura riu, uma risada leve e feliz que ela não dava há anos. "Não precisa se desculpar. Eu gostei." E então, ela o puxou para outro beijo, esse mais confiante, e Miguel a abraçou pela cintura, tirando ela do chão. Os dias que faltavam para o casamento passaram em um turbilhão de atividade. Laura aprendeu a fazer pão com Dona Beatriz, ajudou a decorar o salão da igreja com flores e fitas, ensaiou os votos com o padre. Miguel terminou alguns reparos na casa que estavam pendentes, pintou a cerca da frente e até construiu uma pequena estante de madeira no quarto que seria dos dois, um presente de casamento para Laura, colocar os livros que ela amava. Era trabalho duro, mas era trabalho feliz, feito com expectativa e alegria. Na noite antes do casamento, seguindo a tradição, Laura ficou na casa de Dona Beatriz. As mulheres da vila se reuniram lá para uma pequena celebração feminina, comendo doces e dando conselhos sobre casamento. Alguns conselhos eram úteis, outros eram engraçados, e alguns faziam Laura ficar vermelha de vergonha. Mas tudo era feito com carinho e risadas, e Laura se sentiu verdadeiramente parte de uma comunidade pela primeira vez na vida. "Você trouxe luz de volta para aquele homem", Dona Beatriz disse mais tarde, quando as outras já tinham ido embora. "Miguel estava vivendo no automático desde que perdeu a Clara, mas com você ele voltou a estar vivo de verdade." Laura sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Ele trouxe luz de volta para mim também", ela confessou. "Eu estava perdida, Dona Beatriz. Não tinha esperança de nada, e então ele estendeu a mão e esperou. Simplesmente esperou, até eu estar pronta. Quem faz isso?" A mulher mais velha sorriu, apertando a mão de Laura. "Um homem bom, minha filha. Um homem muito bom. E você merece isso depois de tudo que passou." Elas conversaram até tarde da noite, e quando Laura finalmente se deitou na cama de hóspedes de Dona Beatriz, ela dormiu com um sorriso no rosto e o coração em paz. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado, como se o próprio céu estivesse abençoando a união.
Laura acordou cedo, nervosa e animada ao mesmo tempo. As mulheres chegaram cedo para ajudá-la a se arrumar. O vestido tinha ficado lindo, simples, mas elegante, em um tom de creme com detalhes em renda que Dona Beatriz tinha conseguido não sabia onde. Laura prendeu o cabelo em um penteado solto com flores naturais entrelaçadas e, quando se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que via. Não era mais a moça desesperada e assustada que tinha chegado em Vale Verde semanas atrás. Era uma mulher prestes a se casar com o homem que amava. Uma mulher com um futuro pela frente. A igreja estava cheia quando Laura chegou. Parecia que toda a vila e metade da região rural tinha vindo para o casamento. As pessoas se espremiam nos bancos, ficavam em pé no fundo, se aglomeravam nas janelas. Laura sentiu um aperto no peito quando viu tanta gente, mas então ela viu Miguel na frente do altar e o resto do mundo desapareceu. Ele estava de terno escuro, o cabelo penteado para trás, e estava olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha visto na vida. Laura caminhou pelo corredor da igreja, sem pai para entregá-la, sem família, mas não sozinha. Dona Beatriz tinha se oferecido para acompanhá-la e as duas caminharam juntas, braços entrelaçados. Quando chegaram na frente, Miguel estendeu a mão e Laura a pegou sem hesitar. Eles se viraram para o padre, ainda de mãos dadas, e a cerimônia começou. O padre Mateus falou sobre amor, sobre compromisso, sobre construir uma vida juntos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E quando chegou a hora dos votos, Miguel e Laura os disseram com vozes claras e firmes, promessas que eles sabiam que iam cumprir. Eu, Miguel Santos, te recebo, Laura Mendes, como minha esposa, e prometo te amar, te respeitar e te honrar em todos os dias da minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. As palavras saíram do coração, e Laura sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Quando chegou a vez dela, sua voz estava emocionada, mas firme. Eu, Laura Mendes, te recebo, Miguel Santos, como meu esposo, e prometo te amar, te respeitar e te honrar em todos os dias da minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. O padre sorriu. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Miguel não precisou de mais incentivo. Ele puxou Laura para perto e a beijou enquanto a igreja inteira explodia em aplausos e gritos de alegria. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, e a felicidade era tão grande que parecia impossível caber dentro do peito. Eles caminharam de volta pelo corredor da igreja como marido e mulher, sob uma chuva de arroz e flores, e lá fora o sol brilhava forte, iluminando o começo de uma nova vida. A festa depois do casamento foi algo que Laura nunca ia esquecer. O salão da igreja tinha sido transformado com decorações simples, mas bonitas, mesas cheias de comida que as mulheres da vila tinham preparado, e no canto os dois músicos já estavam tocando. Havia risadas, conversas altas, crianças correndo entre as mesas e um clima de alegria pura que contagiava todo mundo. Miguel não largava a mão de Laura, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele soltasse. As pessoas faziam fila para cumprimentar os noivos. Cada vizinho tinha uma história para contar sobre Miguel. Cada mulher tinha um conselho para dar a Laura. Cada criança queria ver de perto o vestido da noiva. Seu João, o dono do cachorro Trovão, chegou com uma caixa de madeira entalhada. Fiz com minhas próprias mãos, ele disse orgulhoso, para vocês guardarem coisas importantes. Teodoro do armazém trouxe um jogo de panelas novos. Toda casa nova precisa de panelas boas, ele declarou. A comida era farta e deliciosa. Tinha frango assado, arroz temperado, feijão tropeiro, farofa, saladas e uma mesa inteira só de doces. Bolos, cocadas, doce de leite, brigadeiros. Laura comeu até não aguentar mais.
rindo das histórias que as pessoas contavam e dos brindes que iam sendo feitos. Miguel estava mais relaxado e feliz do que ela já tinha visto, aceitando os cumprimentos dos amigos e retribuindo os abraços fortes dos outros fazendeiros da região. Quando os músicos começaram a tocar músicas para dançar, Miguel levou Laura para o centro do salão para a primeira dança como marido e mulher. Ela estava nervosa, nunca tinha dançado aquele tipo de dança de interior, mas Miguel a guiou com paciência e firmeza. E logo ela estava rindo e se movendo no ritmo da música. Outras pessoas se juntaram à dança e em pouco tempo o salão inteiro estava dançando, girando, celebrando. Era barulhento, caótico e perfeito. No meio da festa, Dona Beatriz subiu em uma cadeira e pediu silêncio. "Eu quero fazer um brinde", ela anunciou, levantando um copo de vinho. "Ao Miguel e à Laura, 2 corações que encontraram um ao outro quando mais precisavam. Que vocês tenham muitos anos de felicidade, muitos filhos, e nunca percam essa luz que vejo nos olhos de vocês hoje. Saúde." Todos repetiram, "Saúde", e beberam, e Laura sentiu o coração apertar de emoção e gratidão. A festa continuou até tarde da noite. Quando finalmente começou a esvaziar, Miguel e Laura se despediram de cada pessoa, agradecendo pela presença e pelos presentes. Dona Beatriz os abraçou forte, chorando abertamente. "Cuidem um do outro", ela disse. "É isso que importa no final, cuidar um do outro." Eles prometeram que sim, e então subiram na carroça decorada com fitas e flores, rumo à fazenda que agora era oficialmente o lar dos dois. O caminho de volta foi feito em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de expectativa e felicidade. Quando chegaram na fazenda, Miguel parou a carroça na frente da casa e olhou para Laura. "Pronta?" ele perguntou. E não estava falando só sobre descer da carroça. Laura entendeu o que ele estava perguntando de verdade. Ela estava pronta para começar essa nova vida? Pronta para ser esposa dele em todos os sentidos? E a resposta veio fácil e clara. "Sim", ela disse. "Estou pronta." Miguel desceu e deu a volta na carroça para ajudar Laura a descer. Mas em vez de só dar a mão, ele a pegou no colo, arrancando um grito de surpresa, seguido de risada dela. "Tradição", ele explicou, levando ela escada acima até a varanda. "Tem que carregar a noiva para dentro de casa." Ele abriu a porta com o pé e entrou, e só então colocou Laura de pé, mas não a soltou. Ficaram ali, abraçados no meio da sala, o único som sendo a respiração de ambos e os grilos lá fora. "Laura!" Miguel disse, a voz baixa e rouca. "Eu te amo. Eu sei que a gente não começou assim, mas é o que eu sinto agora. Te amo e vou passar o resto da minha vida te mostrando isso." Laura sentiu lágrimas nos olhos de novo, mas eram lágrimas felizes. "Eu também te amo, Miguel. Não era o que eu esperava encontrar quando vim para cá, mas é o que aconteceu. E sou grata todos os dias por ter descido daquela carroça, mesmo com todo o medo que eu sentia." Miguel a beijou então, um beijo profundo e cheio de promessas, e quando se separaram, ele a levou escada acima para o quarto que agora era dos dois. A luz da lua entrava pela janela, iluminando a cama com a colcha nova que Dona Beatriz tinha feito de presente, a estante que Miguel tinha construído, as flores frescas em um jarro na cômoda. Era simples, mas era deles. E naquela noite, Laura e Miguel se tornaram marido e mulher em todos os sentidos, com ternura e cuidado, construindo a intimidade que seria a base do casamento deles. Mais tarde, deitados juntos na escuridão, Laura com a cabeça no peito de Miguel, ouvindo o batimento constante do coração dele, ela pensou em tudo o que tinha acontecido. Pensou na mulher assustada na carroça, incapaz de descer, paralisada de medo. Pensou em como Miguel tinha simplesmente sentado e esperado, dando a ela o tempo que precisava. E pensou em como aquele gesto de paciência tinha mudado tudo. Ele podia ter ido embora, podia ter ficado irritado, podia ter desistido. Mas não.
Ele tinha esperado. E naquele ato simples de esperar, ele tinha mostrado a ela quem ele realmente era. No que está pensando? Miguel perguntou, a voz sonolenta, os dedos fazendo um carinho preguiçoso no cabelo dela. Laura sorriu na escuridão. Estou pensando em como tudo mudou, como eu mudei. Quando cheguei aqui, eu estava quebrada por dentro, sem esperança, sem sonhos, só tentando sobreviver mais um dia. E você me mostrou que eu podia ter mais do que isso, que eu merecia mais do que isso. Ela se apertou mais contra ele. Você me salvou, Miguel, de todas as formas possíveis. Miguel beijou o topo da cabeça dela. Você se salvou, Laura. Eu só dei a mão. Você foi quem teve coragem de pegar. Eles ficaram em silêncio por mais um tempo, e então Miguel acrescentou. E você me salvou também, sabia? Eu estava vivendo, mas não estava vivo de verdade. Só passando os dias, trabalhando, dormindo, acordando e fazendo tudo de novo. Não tinha alegria, não tinha propósito além de manter a fazenda funcionando. Você trouxe vida de volta. Trouxe risadas, trouxe conversas, trouxe razão para acordar de manhã além do trabalho. Nós salvamos um ao outro. E era verdade. Os dois tinham chegado àquele casamento vindos de lugares de dor e perda, cada um carregando feridas que ainda não tinham sarado completamente. Mas juntos, eles estavam começando a se curar. Não de forma rápida ou mágica, mas devagar, dia após dia, com paciência e cuidado. Laura adormeceu naquela noite, sentindo-se segura, amada, e pela primeira vez em muito tempo, otimista sobre o futuro. O que quer que viesse, eles enfrentariam juntos. E isso fazia toda a diferença do mundo. Os primeiros meses de casamento foram de ajuste e aprendizado. Laura assumiu completamente a casa, cozinhando, limpando, cuidando da horta e das galinhas. Miguel continuou cuidando das plantações e do gado, mas agora voltava para casa no meio do dia para almoçar com a esposa, algo que não fazia antes. Eles criaram rotinas juntos, pequenos rituais que eram só deles. Café da manhã tomado na varanda, quando o tempo estava bom, caminhadas até o rio aos domingos, leitura em voz alta à noite antes de dormir. Laura começou a ajudar Helena na escola, como tinha prometido. 2 vezes por semana, ela ia até a vila e passava a tarde ensinando as crianças mais velhas a ler e escrever melhor, enquanto Helena cuidava dos pequenos. As crianças a adoraram imediatamente, e Laura descobriu que tinha talento para ensinar. Ela era paciente, criativa e conseguia fazer até os alunos mais difíceis se interessarem pelas lições. Miguel ficava orgulhoso toda vez que ela voltava da escola e contava sobre os progressos dos alunos. A vida na fazenda seguia seu ritmo próprio, ditado pelas estações e pelo trabalho que nunca acabava completamente. Laura aprendeu a reconhecer os sinais da terra, quando era hora de plantar, quando era hora de colher. Aprendeu a cuidar dos animais doentes, a fazer conservas para o inverno, a costurar e remendar roupas. Eram habilidades práticas que ela nunca tinha imaginado que precisaria, mas que agora faziam parte do seu dia a dia. E ela gostava de se sentir útil, de saber que contribuía para a casa e para a vida que estavam construindo. Miguel, por sua vez, se surpreendia constantemente com Laura, com a inteligência dela, com a capacidade de aprender rápido, com a forma como ela se adaptou a uma vida tão diferente da que tinha conhecido. Ele a via cuidando da horta com dedicação, ensinando as crianças na escola com paixão, recebendo os vizinhos com hospitalidade, e seu coração se enchia de amor e admiração. Ela não era apenas sua esposa. Era sua parceira em todos os sentidos, sua melhor amiga, sua confidente. 6 meses depois do casamento, Laura começou a se sentir estranha. Enjoos pela manhã, cansaço excessivo, certa sensibilidade em lugares que não tinha antes. Dona Beatriz foi a primeira a perceber. "Menina, você está grávida."
Ela anunciou com certeza durante uma visita. Laura ficou chocada. Ela não tinha pensado nisso. Estava tão ocupada com a vida nova que não tinha prestado atenção nos sinais. Tem certeza? Ela perguntou incrédula. Dona Beatriz riu. Filha, já tive 6. Eu sei reconhecer quando uma mulher está esperando. Você precisa ir ao médico da vila, confirmar, mas pode acreditar em mim. Quando Laura contou para Miguel naquela noite, ele ficou mudo por um longo momento, processando a informação. E então, um sorriso enorme se abriu no rosto dele, e ele pegou Laura no colo e girou com ela, rindo como uma criança. Vamos ter um bebê, vamos ser pais. A alegria dele era contagiante, e Laura se viu rindo também, a realização batendo aos poucos. Ela ia ser mãe. Eles iam formar uma família. O médico confirmou a gravidez na semana seguinte, e a notícia se espalhou pela vila como fogo. De repente, todo mundo tinha conselhos, histórias, advertências e bênçãos para oferecer. A gravidez de Laura foi tranquila, sem complicações. Ela continuou trabalhando na casa e na escola pelo máximo de tempo possível, parando só quando a barriga ficou grande demais para ser confortável. Miguel se tornou ainda mais protetor, insistindo que ela descansasse mais, não carregasse peso, não fizesse esforço. Era quase sufocante às vezes, mas Laura sabia que vinha do amor e da preocupação. Então, ela aceitava com paciência e bom humor. Dona Beatriz assumiu o papel de parteira não oficial, visitando regularmente para verificar se estava tudo bem e preparando Laura para o que viria. O bebê nasceu em uma manhã fria de inverno, depois de um trabalho de parto longo, mas sem grandes problemas. Dona Beatriz estava lá, comandando tudo com eficiência, e Miguel estava no quarto, segurando a mão de Laura e dizendo palavras de encorajamento, mesmo quando estava claramente apavorado. Quando o choro do bebê finalmente encheu o quarto, Miguel chorou abertamente, e Laura também. Exausta, mas imensamente feliz. Era uma menina, pequena e perfeita, com um tufo de cabelo escuro e os olhos do pai. Beatriz, Laura disse, olhando para a mulher que tinha se tornado como uma mãe para ela. Podemos chamá-la de Beatriz, em sua homenagem? Dona Beatriz, que raramente demonstrava emoção excessiva, desabou em lágrimas. Seria uma honra, minha filha, uma honra enorme. E assim, a pequena Beatriz Santos entrou no mundo, amada antes mesmo de nascer, cercada de uma comunidade que já a considerava parte da família. A maternidade transformou Laura de maneiras que ela não esperava. Era mais difícil do que tinha imaginado, as noites sem dormir, a preocupação constante, a responsabilidade esmagadora de manter outro ser humano vivo e saudável. Mas também era mais gratificante, mais cheio de amor do que qualquer coisa que ela já tinha experimentado. Ver Miguel segurando a filhinha no colo, cantando baixinho para ela dormir, fazia o coração de Laura derreter. Ele era um pai dedicado, acordando no meio da noite para ajudar, trocando fraldas sem reclamar, encantado com cada sorriso e cada novo som que a bebê fazia. 2 anos depois, veio outro bebê. Dessa vez, um menino que chamaram de Francisco, em homenagem ao pai de Laura que ela tinha perdido. E 3 anos após Francisco, chegou mais uma menina, Sofia. A casa que tinha sido tão quieta quando Laura chegou agora estava sempre cheia de barulho, de risadas de crianças, de choros e gritos, e o caos alegre de uma família crescente. A fazenda prosperava também. Miguel tinha expandido as plantações, aumentado o rebanho, e a renda era suficiente não apenas para viver confortavelmente, mas para fazer melhorias constantes. Laura nunca parou de ajudar na escola, mesmo com 3 filhos pequenos.
Ela ia menos vezes, mas quando ia, levava as crianças junto e elas brincavam enquanto ela ensinava. E em casa, ela começou a acumular livros, comprando quando podia, aceitando doações, criando uma pequena biblioteca que qualquer pessoa da vila era bem-vinda para usar. Era o começo de um sonho antigo, de tornar o conhecimento acessível para todos, não apenas para quem tinha dinheiro para comprar livros caros. Os anos passaram em uma sucessão de estações, cada uma trazendo seus próprios desafios e alegrias. Houve anos de seca, onde a colheita foi ruim, e eles tiveram que apertar o cinto. Houve tempestades que derrubaram parte do celeiro e levaram dias para reparar. Houve doenças que assustaram, noites de preocupação quando uma das crianças estava com febre alta. Mas também houve anos de abundância. Festas de aniversário barulhentas, natais mágicos, verões passados no rio, colheitas fartas, vitórias pequenas e grandes. Miguel e Laura envelheceram juntos, rugas aparecendo nos cantos dos olhos, fios brancos misturando-se ao cabelo. Mas o amor entre eles só cresceu. Não era mais o amor novo e emocionante dos primeiros tempos. Era algo mais profundo, mais sólido, testado pelo tempo e pelas dificuldades e provado forte. Era o amor de quem conhece as falhas um do outro e ama mesmo assim, de quem passou por perdas e celebrações lado a lado, de quem construiu uma vida juntos, tijolo por tijolo, dia após dia. A comunidade de Vale Verde também cresceu e mudou. Novas famílias chegaram, outras partiram. A vila ganhou uma escola maior, uma pracinha, melhorias nas estradas. Mas o espírito de ajuda mútua e de comunidade forte permaneceu. Laura se tornou uma figura respeitada, conhecida pela sabedoria, pela gentileza e pela biblioteca que mantinha aberta para todos. Miguel era consultado sobre questões de agricultura e criação por fazendeiros de toda a região. Eles tinham se tornado pilares da comunidade, exemplos de um casamento bem-sucedido e de uma família forte. 12 anos depois daquela tarde em que Laura tinha descido da carroça com tanto medo, ela estava na varanda da casa que agora era realmente sua, observando as crianças brincarem no terreiro. Beatriz, com 12 anos, estava lendo debaixo da árvore grande, sempre com um livro na mão, já mostrando o amor pela leitura que tinha herdado da mãe. Francisco, com 10 anos, estava ajudando o pai a consertar a cerca do curral, sério e concentrado, querendo aprender tudo sobre a fazenda. E Sofia, com 7 anos, estava perseguindo as galinhas, rindo alto, cheia de energia e de vida. A casa tinha crescido ao longo dos anos. Miguel tinha adicionado outro quarto, tinha expandido a cozinha, tinha construído uma varanda maior, onde agora havia cadeiras de balanço, e uma mesa grande onde a família tomava café nas manhãs bonitas. A biblioteca de Laura tinha um cômodo próprio agora. Paredes cobertas de estantes cheias de livros, uma mesa grande no centro onde as crianças da vila vinham estudar aos sábados. Era o orgulho de Laura, a realização de um sonho que ela nem sabia que tinha até vir para Vale Verde. Miguel subiu os degraus da varanda, limpando o suor da testa com o braço. Aos 44 anos, ele ainda era forte e capaz, mas as longas horas de trabalho deixavam marcas. Ele se sentou na cadeira ao lado de Laura e pegou a mão dela, entrelaçando os dedos como sempre fazia. "No que está pensando?" Ele perguntou, a pergunta que tinha feito 1000 vezes ao longo dos anos. Laura sorriu. Estava pensando em como tudo mudou, em como eu mudei. Ela olhou para o caminho de terra que levava até a estrada principal, o mesmo caminho por onde a carroça tinha chegado todos aqueles anos atrás. "Lembra quando eu cheguei?" Ela perguntou, embora soubesse que ele lembrava. Era uma história que contavam aos filhos, aos vizinhos, a qualquer um que quisesse ouvir. Eu estava tão assustada que não conseguia nem descer da carroça. Paralisada de medo, pensando que tinha cometido o maior erro da minha vida. Miguel apertou a mão dela, e eu sentei ali nos degraus e esperei.
Ele completou sorrindo com a lembrança. Você esperou, Laura repetiu, virando para olhar para ele. Você simplesmente esperou. Não ficou bravo, não me apressou, não me fez sentir burra ou fraca. Só esperou até eu encontrar coragem. Os olhos dela estavam marejados agora. Sabe o que aquilo me mostrou, Miguel? Me mostrou que você era diferente, que você era gentil, paciente, que você me respeitava mesmo sem me conhecer. E foi por isso que eu consegui descer. Não pela casa ou pela segurança financeira. Foi por você, pela forma como você me olhou e me disse que eu podia levar o tempo que precisasse. Miguel tinha lágrimas nos olhos também agora. Mesmo depois de tantos anos, essa história ainda os emocionava. Eu te amei desde aquele momento, ele confessou. Vi você ali tão assustada, mas tão corajosa ao mesmo tempo, e soube que tinha feito a coisa certa ao colocar aquele anúncio. Soube que você era especial. Laura riu através das lágrimas. Eu não me sentia nada corajosa naquele momento. Estava apavorada. Coragem não é não ter medo, Miguel disse. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. E você fez. Você desceu daquela carroça e mudou minha vida para sempre. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, observando as crianças, ouvindo os sons da fazenda, sentindo a brisa suave da tarde. Sofia veio correndo até a varanda, ofegante e rindo. Mãe, pai, venham ver. A galinha preta botou 3 ovos. Laura e Miguel trocaram um olhar divertido. Já vamos, amor, Laura disse. Daqui a pouco. Sofia saiu correndo de novo, gritando para os irmãos sobre os ovos. Construímos algo bonito aqui, Laura disse olhando ao redor. Uma família, uma casa, uma vida. Tudo começou com aquele momento de você esperando e eu encontrando coragem. E olha onde chegamos. Miguel beijou a mão dela. E vamos continuar construindo. Ainda temos muitos anos pela frente, muitas histórias para viver. Laura concordou, o coração cheio de gratidão e amor. Ela pensou na mulher que tinha sido, perdida e desesperada na capital, sem esperança e sem futuro. E olhou para a mulher que era agora, esposa amada, mãe dedicada, professora respeitada, membro valorizado de uma comunidade. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, as mesmas cores que ela tinha visto naquela primeira tarde em Vale Verde. Mas agora, em vez de medo, ela sentia paz. Em vez de incerteza, ela sentia segurança. Em vez de solidão, ela sentia amor. Laura Mendes tinha vindo para o interior procurando apenas sobreviver. Tinha encontrado, em vez disso, uma razão para viver. Tinha encontrado lar, propósito e amor em um lugar que nunca imaginou que fosse seu lugar. E tudo porque um homem bom teve paciência suficiente para estender a mão e esperar. Eu te amo, ela disse para Miguel, as palavras que dizia todos os dias, mas que nunca perdiam o significado. Eu te amo também. Ele respondeu como sempre respondia. Para sempre. E ali, na varanda da casa que tinham construído juntos, cercados pelos filhos que tinham criado, em paz com a vida que tinham escolhido, Laura e Miguel se sentaram e observaram o pôr do sol, mãos entrelaçadas, corações unidos, gratos por aquele dia há 12 anos, quando o medo foi vencido pela paciência e a incerteza foi transformada em amor. A história de Laura e Miguel se tornou lenda em Vale Verde. Era contada aos jovens casais como exemplo de como construir um casamento forte. Era sussurrada pelas mães para as filhas como prova de que, às vezes, os finais felizes vêm dos começos mais improváveis. E toda vez que alguém na vila via uma pessoa hesitando, com medo de dar um passo importante, alguém sempre dizia: "Lembra da Laura? Ela também estava com medo, mas encontrou coragem. E olha como deu certo." E assim, o legado do amor deles continuava, inspirando outros a serem corajosos, a serem pacientes, a acreditarem que o amor verdadeiro pode nascer até dos acordos mais práticos, quando 2 pessoas estão dispostas a construir algo real juntas.
E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre coragem, paciência e o poder transformador do amor verdadeiro. Se você chegou até o final e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. Deixa aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a paciência de Miguel, a coragem de Laura, ou talvez a forma como o amor deles foi construído aos poucos? Compartilhe com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até o nosso próximo encontro.